partir do momento que você vê sua clínica com esses olhos, você vê com os olhos do empreendedor. É realmente isso, é uma chave muito importante para você transformar o teu marketing em investimento e ter retorno. Assim, humanize / apareça. Mas né? se você não conversar com a sua atendente, não conversar com o seu marketing, E se não você oferecer não tem formas dados. para ela mesma. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Clínica Sem Caos. Eu sou o Thiago Caparrós. Eu sou o Lucas Rocha. E eu sou o Rogério Aboski e o caos de hoje é: marketing é custo ou investimento, rapaziada? Esse é um caos grande aí que a gente escuta todos os dias, né? A gente tem que debater sobre isso, com conversas homéricas aí, muitas vezes com os nossos clientes. Eu acho que é um tema que a gente já queria falar faz tempo aqui, né? Mas a gente precisava ter outros conteúdos antes ali, até para dar um embasamento maior, né? E acho que agora está na hora da gente falar. É um tema um pouco espinhoso até, né, Thiago? Eu arrisco dizer que esse é o tema que a gente tem no dia a dia, cara. Todo dia esse tema aparece em pauta com os nossos clientes. Uhum. Todo dia. Não tem um dia que esse tema não entra em evidência aqui. É a pergunta que não Em quer algum calar. na momento, agência. né? É. Em algum momento as pessoas perguntam isso mesmo, né? Tá, mas e aí, pô, tô investindo e só tô gastando dinheiro, né? Que aí você fala em gastar dinheiro, você entra em custo, né? E não em investimento. Mas, bom, gente, esse é um tema que vai render muito, que a gente vai ter muito assunto, muito papo. Quando a gente tava conversando sobre esse tema, a gente falou, vamos pensar aí no nosso tempo, né? A gente sempre gosta do nosso episódio, vocês já sabem, vocês estão acompanhando, a gente sabe que sempre a gente busca fazer um episódio de cerca de 1 hora. Então a gente vai tentar aí passar por todos os temas que são necessários dentro de 1 hora. É um assunto para muito tempo ainda, a gente vai buscar. Mas antes da gente começar, né, vamos lá aos nossos recadinhos. Primeiramente, muito obrigado pela sua audiência, por você que está sempre aí acompanhando o nosso podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, em outras plataformas. Muito obrigado mesmo, de coração. Já tem uma quantidade grande aí de episódios já, nossa audiência está sendo incrível, o feedback de vocês também. Então, realmente, o nosso mais sincero muito obrigado. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado. Deixa seu like na confiança, o seu joinha. Porque já vai saber que o nosso conteúdo é bom, né, cara? É bom, exatamente, É bom. né? Sabe que vai vir aí. Né? E se você quiser esperar um pouquinho até o final do episódio, aí tudo bem também. Né? O importante é você gostar desse episódio, deixar o seu like, né? Encaminhar também para as pessoas, né, pessoal? Por favor. Isso é super Isso nos importante. ajuda muito. Outras pessoas que também têm esse caos, assim como você, que tem essas dúvidas, né? Essa dúvida que muita gente tem, né? Então encaminha aí para o seu colega, para sua colega que já te fez essa pergunta alguma vez, que quer saber mais sobre esse assunto, né? E segue aí o nosso canal também, seja no YouTube ou no Spotify. Tem o nosso site também, tá aqui na tela, www.clinicasemcaos.com.br. Lá você tem acesso a todos os nossos links, acesso ao blog da Super Dental, tem muitos conteúdos, aos nossos Instagrams, tanto da Super quanto da Acelero, e lá você pode realmente ter todas as nossas informações. Beleza, pessoal? Recadinhos dados aí? Isso. Então vamos... Tem mais um recado Opa, que eu gostaria de deixar aqui. Se você que está escutando nosso podcast, escutou outros episódios também, sentiu falta de algum tema que você acha interessante, que você tem um caos no seu dia a dia, deixa no comentário pra gente que a gente corre atrás. Pode ser que a gente aborde aqui entre nós, ou se não, a gente traz algum especialista para abordar o tema aqui num podcast exclusivo para você. Boa. Tá bom? É isso aí, bem importante, né? A sua participação é essencial para a gente produzir um podcast cada vez mais personalizado para você aí, tá bom? Então vamos lá, gente. E o nosso tema, né? Marketing é custo ou investimento, né? Essa é uma questão que muita gente fala assim, depende, ponto de vista, tudo mais, mas a gente sabe que é mais simples do que se imagina, né? A gente analisar isso. E aí, para a gente saber, né, se realmente o que é, a gente elencou, né, algumas questões aqui que a gente queria trazer, para até ser bem objetivo, como a gente falou, mas acho que a primeira questão, né, que foi um consenso entre nós aqui, a cabeça da pessoa que está perguntando isso. Sim. Qual que é o perfil, mindset, né? qual é o perfil, né? E aí, gente, qual que é o mindset, assim, da pessoa que olha para o marketing como um custo e do empreendedor, da empreendedora que olha para o marketing como um investimento? Quando a gente fala sobre esse tema, marketing é custo ou investimento, quando me perguntam eu falo, depende, né? A vida é cheia dos dependes, né? Sim. E depende muito do perfil do empreendedor.
Por quê? Quando você está falando, nosso podcast é voltado para donos e donas de clínicas e consultórios, ou até mesmo gestores de clínicas e consultórios. O que a gente espera de uma clínica e consultório? Que ela seja um negócio lucrativo, que ela seja um rentável, uma empresa, né? Seja uma empresa. De verdade. Então, a partir do momento que você vê sua clínica com esses olhos, você vê com os olhos de um empreendedor. A partir do momento que você é um empreendedor, se qualifica para ser isso, você começa a entender que o marketing ele é um investimento, pelo menos deveria ser um investimento. Se você está olhando ele como um custo, você deveria começar a estudar um pouquinho mais, ir atrás sobre o que é empreender, sobre como transformar a sua clínica numa clínica de sucesso. Então, o primeiro ponto é o perfil do empreendedor. Se ele tem um perfil que quer ir para frente, que quer crescer, que tem essa cabeça de crescimento, ele vai encarar o marketing como um investimento e não como um custo. E também sabendo que o marketing é uma parte essencial de qualquer jornada, né? De crescimento, de evolução. Não existe nenhuma empresa que sobreviva sem fazer marketing. Qualquer que seja o marketing, né? A gente fala muito no marketing digital, e hoje, inclusive, esse episódio para a gente falar sobre marketing digital, mas já falamos no outro episódio do podcast, né, quando a gente falou sobre estratégia de marketing, sobre outras formas que tem. Foi mais abrangente. Mais abrangente. Hoje a gente vai falar bem específico do digital, mas assim, precisa fazer. E o investimento sempre vem antes, né, do retorno. Tipo, nunca vem assim, vou primeiro vender, depois investir em divulgação, tem tudo que ter mais. objetivos, né? Objetivos bem claros. Vamos trazer aqui um pouquinho, né? Exatamente. Voltando alguns episódios que a gente bateu nisso, mas ter um objetivo definido. O que você quer com esse marketing? Né? Porque muitas vezes chega pra gente, a pessoa fala, agora. Preciso fazer. Alguém me disse que eu preciso fazer. Será? Tá todo mundo fazendo, né? Então eu vou fazer também. Mas e aí, cara? Precisa fazer pra quê? Né? A gente sempre fala muito isso, né? A estratégia objetiva é essencial, porque senão a gente tem várias formas, né? Para fazer campanhas e ações de marketing digital. Você quer fortalecer tua marca, você quer aumentar a base de seguidores, né? Lançar um site, né? Fazer alguma questão mais institucional, e o mais tradicional são as campanhas de geração de leads, né, Thiago? Que é um marketing que a gente fala de resultados, né? Exatamente. Resultados no dia a dia da clínica ali, que vai trazer paciente. Potenciais pacientes, né? Só que se você não sabe qual é o teu objetivo, e você só fala contrata uma agência, né? E fala, preciso fazer marketing digital. Só quero gerar lead. Né? Mas que tipo de lead? Qual é o teu perfil? Qual é o procedimento que você quer divulgar? Né? Que você quer fazer? Então, essa questão de ter objetivo e saber o que você espera do teu marketing digital também, né? A gente já falou isso no outro episódio lá atrás, mas é importante reforçar, né? Quando você fala assim, quero aumentar o meu resultado, preciso do marketing digital. Não, você precisa de uma estratégia completa. Isso. É isso aí. Né? Uma estrutura, que a gente vai decorrer aqui sobre qual é essa estrutura. A casa começa pela fundação, Pela né? fundação, né? A primeira coisa não é o marketing, a primeira coisa é a estratégia, é o objetivo, é saber o quanto você quer atingir, o quanto você quer vender, se o teu objetivo for vender mais, né? Que normalmente é. Né? Então, assim, em quanto você quer aumentar a tua venda? É para saber quantos, para saber qual é o teu ticket médio. Né? Qual é a tua equipe? Enfim, são várias questões que a gente tem que passar pelo objetivo. Né? E para a gente saber ali também, a partir do nosso objetivo, saber qual é o objetivo do marketing. Uhum. Né? O que eu quero? E aí eu quero te fazer essa pergunta, Thiago. Hoje, você como gestor da Superdental, aquele cliente que você fala assim, esse é o meu cliente ideal. O que ele te pergunta quando ele fala qual é o objetivo dele com o marketing? Cara, assim, o perfil de cliente ideal para mim é o perfil aquele perfil que o cara já estudou, ele já tem essa cabeça, como a gente falou antes, de empreendedor. Ele já entendeu que ele tem que trabalhar com funil de vendas, que é o core business aí da Acelero. Ele já entendeu qual que é as métricas dele ali, quando ele fala para mim, poxa, eu já sei qual que tá a minha conversão em cada etapa do funil e no final, e eu sei se você me trouxer tantos leads aqui, eu sei que eu consigo entregar aquilo ali. E a gente conseguir fazer a conta inversa. Quando você chega num nível desse, você vê que a maturidade do empreendedor já está em outro nível, e você vê que dificilmente essa não vai ter resultado. Então, para mim, o perfil ideal de cliente é o cliente que queira crescer, que queira abrir a mente,
que esteja disposto a seguir o que a gente passa para ele como uma metodologia, né? Depois a gente vai entrar mais no que é preciso primeiro plantar para depois colher, né, Thiago? Porque é um processo, né? Não tem como já colher o fruto sem antes. Entender o que ele tem que fazer exatamente para ter esse resultado e assim, ter em mente que o marketing ele não é o que vai resolver o problema dele. Porque assim, para a pessoa que pensa, não tem essa cabeça empreendedora e vem aqui falar para a gente assim, para a agência da Superdental, eu tenho que fazer o marketing porque senão eu vou ter que fechar a clínica. A chance dele fechar a clínica, se for essa a última salvação dele, é muito grande. Não vou falar que não pode dar resultado, pode ser que dê uma virada né? ali, quebra o mindset dele, não entende, poxa, quero mais resultado, o que eu tenho que fazer? Investir mais em marketing, desde que eu tenha a operação estruturada para atender isso aí. Então, voltando um pouquinho, o perfil de cliente ideal para mim é o cliente que queira crescer. E não, vou investir só isso aqui e vou parar por aí. Gente que vem aqui pra gente querendo, vou começar, eu vou fazer o mínimo sempre. Se você fizer sempre o mínimo, vai ser o mínimo que vai chegar para você. O resultado vai ser mínimo. O resultado vai ser mínimo, Legal. E uma coisa, a gente queria pegar esse gancho ali, né, de você falou de saber o que precisa ser feito, né, mas eu acho que é legal, Thiago, a gente pautar aqui, colocar quais são, o que o marketing pode oferecer dentro das possibilidades do digital. A gente falou algumas coisas aqui, mas até para a gente já trazer exemplos mesmo, né? Então, assim, hoje a gente falou aqui, a gente tem campanhas hoje, quando a gente vai, principalmente no Google é mais direto, né? Normalmente são campanhas para geração de lead. Né? Google e mídias sociais, Facebook, Instagram, é geração de leads, né? Geração de lead é o mais forte, né? Mas dentro da mídia social a gente também tem algumas ramificações, né? A gente pode fazer campanha de alcance, campanha mais de branding, né? Isso, para você ser mais visto, uma campanha de branding, de posicionamento de marca, eu quero me tornar mais conhecido. Uma referência, né? Então você vai ter que começar a também aparecer. E não só você achar, faz a campanha aí com posts de banco de imagem que vai dizer isso aí, gente. Isso aí já foi. Então, para você criar uma campanha estruturada de marketing, você tem que ter em mente que você também tem que começar a aparecer. Principalmente uma clínica. Uma clínica é importante ela ter uma imagem que as pessoas veem como humanizar um pouquinho esse conceito do marketing digital e não só fazer campanhas sem ter uma persona, né? É que as pessoas não compram um CNPJ nesse caso, né, cara? Compra um CPF, na verdade. Porque a imagem da pessoa é aquela confiança, a empatia que faz você vender um tratamento lá no final ou não. Não é porque é a clínica X ou Y. Porque se for um tratamento ruim, pode ser a clínica mais linda do mundo, mas o cara foi maltratado, ele não vai comprar. Sim. Eles sempre falam isso, né? Primeiro, o processo de vendas acontece da pessoa que está vendendo algo, né? Quando você vai comprar, você não compra um produto. Primeiro você compra a pessoa, ou se até no comércio eletrônico, né? Você compra a loja antes de comprar o produto, né? Então, isso é importante que a gente criar, né? É importante entender qual que é o objetivo ali, que a gente tentou primeiro. Qual que é o meu objetivo? Se eu estou com a agenda cheia, eu quero só melhorar meu posicionamento de marca, não vai fazer uma campanha de leads. Até para, às vezes, você melhorar o teu posicionamento de marca, você consegue aumentar o teu ticket médio, às vezes, né? Sim. E aí o objetivo realmente não é vender, não é vender mais, é posicionar de forma diferente, né? Exatamente. Então, o objetivo é legal por causa disso. Mas, a maioria, assim, vamos falar, quase todos os clientes que vêm com a gente quer leads. Ponto. Que aí já está pensando em performar, em atingir... Expandir, né, o negócio. Ter mais volume, né? Isso. Mais volume de atendimento. Legal. E assim, né, só voltando ao que a gente estava falando antes, você falou, precisa aparecer e tudo mais, é uma frase que a gente usa muito, né? Lá na Acelero, pelo menos, que é aquela coisa, né? A criança faz o que ela quer fazer, o adulto faz o que precisa ser feito. E muitas vezes a gente não vê isso, né, gente? Quando a gente fala assim, o que eu preciso que você faça para ter bons resultados? Para que o teu marketing seja um investimento e não um custo, porque você consiga aproveitar os leads que são gerados. Hoje em dia não é simplesmente se isentar, lavar minhas mãos, ou a responsabilidade é da agência para gerar lead, é da minha secretária comercial, da minha CRC, da minha gerente comercial, enfim, com quem que fala com os leads, né?
de agendar, de vender, e eu só contrato, eu só pago. Né? Não é mais assim, né, Thiago? Não, quando pensa às vezes pensa, vou contratar o marketing e eu resolvi meu problema. Na verdade, não, você criou outros problemas. Você está abrindo um novo horizonte de problemas ali, né? E é isso mesmo. E normalmente a gente faz essa pergunta, a pessoa fala, não, eu sei que eu tenho que aparecer, mas eu não quero, eu não gosto de aparecer. Aí, não, mas vamos tocar assim mesmo. Aí o resultado não vem quem, né? Aí o que acontece? Ela acaba cobrando o marketing, acaba cobrando a conversão lá, daí, tá, e a sua parte? Né? A gente falou, para atingir esse objetivo, teria que ter, porque a expectativa ela vai aumentando conforme o processo vai se ajustando, né? Tanto na parte do atendimento, na parte do refinamento da campanha e tudo mais, ela vai ajustando, vai trazendo mais resultado, mas chega um momento que precisa de mais um daí algo a mais, né? E esse algo a mais hoje é a humanização. Né? É você aparecer, aquilo que a gente acabou de falar, as pessoas não compram de empresas. As pessoas compram de pessoas. Então, se o teu marketing ele é muito baseado assim, em imagens que a gente fala que é bancos de imagens, né? Que são imagens assim, você entra no Google lá, a gente usa, né, bancos de imagens pagos aqui, mas assim, não são clientes reais. Você sabe que não é cliente real. É genérico. Né? Ou muitas vezes aí, somente agências, gestores de tráfego, enfim, pessoas que não se preocupam com isso, como a gente se preocupa aqui, né, acaba usando imagens gratuitas, e aí é a mesma imagem que está em 5, 6 clínicas diferentes usando a mesma imagem, né? É um problema também. Então, assim, se você não... Acontece muito. Inclusive, tem gente que rouba os nossos criativos aí, né, Thiago? Que pega e só muda o nome da clínica e usa a mesma imagem. Mas, enfim, um papo para outra hora. Mas, assim, o que a gente vê ali, se não aparece o responsável técnico, o profissional, né, o médico, a dentista, a esteticista, o pediatra, o que quer que for, né, para ele aparecer, você dificilmente vai conseguir captar um lead, vamos falar assim, topo de funil, né, aquela pessoa que já tem um interesse maior, que já está mais pronta para comprar e ela está só faltando um detalhezinho. Né? Você consegue atrair mais fácil essa pessoa. Agora, a gente estava tendo um evento, fazer um parênteses aqui, esse final de semana, né, Thiago? Que aconteceu aqui em Curitiba, no evento do Sebrae, e a gente escutou uma palestra muito bacana do Thiago Reis. Para quem não conhece, Thiago Reis é uma das maiores referências quando se fala em vendas, inside sales, estratégias de venda para leads, tudo mais. Né? Ele tem fama de gerar uma máquina de vendas. Ele fala, geração de demanda infinita. Por isso que o nome da empresa é Growth Machine. Growth Machine, a máquina de vendas. E aí ele estava falando o seguinte, quando a gente tem na nossa pirâmide de vendas, né, você tem 83% das pessoas, elas têm algum nível de interesse, normalmente baixo, por aquisição de algo. Né? Daí você tem ali quase 15%, assim, pessoas que têm a vontade de comprar aquilo, tem o interesse e a vontade, né? Mas só 3, 4%, eu não lembro os números de cabeça, assim, mas assim, é um número muito pequeno, 3, 4%, que tem a vontade, o interesse e a condição de comprar, que ela está super pronta, assim, que a gente fala que é topo de funil, né? Topo de pirâmide. Fundo. O fundo, isso. Fundo de funil ou topo da pirâmide, né? Depende da maneira que você está olhando ali. Mas são muitas poucas pessoas, né? E se você não faz uma estratégia voltada para essa parte de baixo, né? Para gerar engajamento, gerar interesse para as pessoas, você está deixando muito dinheiro na mesa. E a humanização é o que traz. Né? É isso aí. É o que traz essas pessoas que às vezes elas têm um interesse, mas elas não estão prontas para comprar, mas elas veem uma pessoa. Elas, assim, veem um depoimento, elas veem um depoimento de um paciente, né, que a gente fala de um case de sucesso, ou vem o profissional se apresentando e falando sobre aquilo, e aí desperta um interessezinho, né? Fala, cara, deixa eu ir mais atrás disso, deixa eu conhecer um pouco mais sobre isso, né? Para ela saber, e aí você consegue atrair mais pessoas. Né? Então, por isso que a gente fala muito, né, Rogério, você que bate muito isso com os clientes, sei lá, na Acelero, né, nas nossas reuniões, em trazer, né, essa questão, né, de se envolver também com o projeto. Gerar empatia, né? Porque às vezes tem gente que a gente gosta de graça, né? Você só olha para a pessoa e você fala, nossa, vou com a cara dele, cara, eu vou com a cara dela. E isso flui. Fica muito mais fácil, né, o processo depois. Agora, a pessoa está comprando só uma imagem lá de banco de dados, ela não sabe nem quem que ela vai atender e tudo mais. Então, trazer essa empatia, trazer as pessoas mais próximas, ela acaba, às vezes,
Você fala alguma coisa ali, é o gatilho que ela precisava para conseguir sair de casa, ir até a consulta, né? Que a gente diz, o primeiro passo, né? É ir até a clínica e tudo mais. Então, tem que colocar a cara, cara. Não tem jeito. Esse acho que é um dos... Se quiser anotar uma primeira dica aí, já demos algumas, mas essa é uma dica de ouro. É realmente isso, é uma chave muito importante para você transformar o teu marketing em investimento e ter retorno. Assim, humanize / apareça. Não. Lucas, eu não gosto, tenho vergonha. Você é adulto, faça o que precisa ser feito. Se você não fizer, como falamos antes, seu resultado vai ser aquém do que poderia ser. Não é garantia, mas aumenta o percentual de sucesso. Nesse primeiro tema que a gente está aqui, quebra o seu mindset, cara. Você tem que mudar a sua cabeça. Sim. Cabeça de empreendedor. Fazer o que tem que ser feito. Apareça. Próximo ponto. Estrutura. Seja preparado, né? Você quer ter mais resultado? Estruture sua clínica para ter resultado. Qual que é o potencial hoje de crescimento da sua clínica? Quantas salas de procedimentos você tem hoje? Quantas horas disponíveis você tem? Você tem que fazer um business plan, um plano de negócio mesmo, para saber qual que é o potencial. Aí você vai traçar suas metas em cima disso. E aí, junto com isso, você quer investir em marketing, saber se ele vai ser deixar de ser um custo, começar a ser um investimento, você tem que ter uma equipe preparada para atender isso aí. Treinada, preparada. Treinada e monitorada. É isso aí. Não adianta você, como eu falei aqui antes, eu contratei um marketing e resolvi meu problema. Não, você criou um monte de problema, porque você vai ter que ter equipe, você vai ter que ver se ela está fazendo as coisas certas, você vai ter que demitir, você vai ter que contratar, você tem que treinar. A metodologia, né, Thiago? Vai ter que fazer reunião toda semana. É assim. Porque é o curso daí, né? É isso aí. É a jornada. E eu acho que isso que a gente falou ali dessa questão da estrutura, né? Estrutura física e humana, que a gente está falando, né? É uma coisa essencial, porque muitas vezes a pessoa ela nos procura e fala assim, quero investir, quero bombar de leads aqui, quero que vocês chovam de leads. E faz um investimento às vezes, né? Coloca dinheiro lá. Na rede, né? Contrata agência, às vezes nos contrata também para fazer o atendimento dos leads, investe bastante lá, e aí quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que só tem disponibilidade na agenda, sei lá, daqui 2 semanas. Né? Ou que o procedimento que ela quer fazer, eu quero fazer um procedimento que me dá um ticket médio maior. Né? Mas só tem uma profissional que atende na clínica e vem uma vez a cada 10 dias. Uma vez por semana, daí a agenda já está cheia. Então, assim, não faz sentido. Por isso que a estrutura que a gente fala assim é estratégia também. A gente já falou sobre objetivos. Você tem que pensar estrategicamente, né, nesse tabuleiro, nesse xadrez do marketing digital, mas são várias ações aí que você tem que prestar atenção para jogar certo. Isso. Né? Para não movimentar a pecinha ali errado. Eu vi essa jogada na internet, a jogada é campeã, mas é campeã na hora certa. Né? Para não ser custo e sim investimento. Exatamente, senão você vai queimar aí o teu bispo aí do xadrez na hora errada, né? Fazendo um movimento muito errado. Então, essa questão da estrutura é muito importante. E você ter realmente, quero enfatizar essa questão, porque é o nosso dia a dia na Celero, de ter equipe para atender. Por que a gente fala que isso é tão importante? Você ter uma pessoa dedicada para falar com os seus leads, né, que vai ficar ali, né, 80%, 90% do tempo, pelo menos fazendo isso, e esses outros 20% ou 10% é para fazer atividades como o retorno de pacientes antigos, né, resgatar ou atender as pessoas presencialmente na clínica, né, para já gerar aquele rapport, enfim. Você precisa ter essa pessoa, porque hoje, quando a gente fala de leads, a gente fala de pessoas, já comentamos sobre isso em outros episódios também, de pessoas ansiosas. Né? Então elas querem primeiro ser atendidas rápido, querem ser atendidas bem, né? Querem um atendimento assim, quanto melhor facilitado. Você fizer essa pré-venda, né? É isso aí. Você precisa tirar dúvidas da pessoa, e aí então você pega uma pessoa que não tem uma boa argumentação, não se comunica bem. Se você não treina ela, que você falou, né, Thiago? Para ela conhecer sobre os procedimentos que você fornece na sua clínica. Minimamente, tal, não precisa falar detalhes técnicos, ou ele, né? Mas precisa saber sobre o que você faz, o que não faz. Sim. A forma como mas, escreve, assim, né? Correto. As pessoas são ansiosas, né? Como é que você faz para minimizar essa ansiedade? O que é ansiedade? A pessoa está vivendo lá na frente, né?
Ela já está vivendo o futuro dela. Então você tem que deixar o futuro dela mais claro. Você tem que ter uma equipe preparada para deixar o futuro dela mais claro. Para isso, ela tem que entender de todos os procedimentos, tem que entender do seu processo, da sua metodologia. E para isso tem aí depois a gente vai entrar aqui no próximo aqui, como é que funciona. Para isso tem metodologia, para tudo tem metodologia. Sim, né? Tem procedimentos. Então isso é importante para você já começar a gerar uma experiência de atendimento, que futuramente se torna uma experiência de compra, quando a pessoa vem até o consultório. E uma coisa importante falar, assim, que tudo que a gente fala aqui, a gente está falando mais digital, a gente está focando muito em quem tem clínicas que têm operações comerciais. Sim. Né? Que são voltadas assim, a vender procedimentos, vender cirurgias, vender planos de tratamento. Se o seu caso é uma clínica que atende, por exemplo, plano de saúde, que atende tratamentos assim, recorrentes, né? Psicologia, fisioterapia, algo do gênero, você tem que entender tudo isso que a gente está falando, porém adaptar para a tua realidade, para a tua estratégia de negócio, que é um pouquinho diferente dessa que a gente fala que precisa passar por uma avaliação, você ter uma primeira consulta, fazer exame, daí negocia. É um pouquinho mais simples, né? Ela é mais simples, né? Quando você tem uma tomada de decisão mais rápida. Isso. Né? É muito mais criar uma autoridade, né? O LTV dele é grande, né? Porque a pessoa entra lá, vai fazer um tratamento psicológico, é um bom tempo, não é uma cirurgia que vai fazer e vai... Normalmente, até de quem trabalha para uma consulta, assim, corta etapas, né? Ele não vai ter equipe comercial. Aí você não precisa. Se você é por exemplo, um médico clínico, que o paciente agendou, você atende plano, veio pelo plano, marketing digital funciona, ele é investimento para você, é investimento. Totalmente. Vai encher sua clínica, principalmente se atende plano. Você vai ser um dos primeiros. Por exemplo, você está no Google, o que as pessoas vão procurar? As primeiras posições. Sim. Só que como atende pelo plano, normalmente você vai trabalhar palavras-chave que vai tratar o plano. Para né? tentar pegar aqueles planos que você atende. Como já tá ali, pô, agendei, já fui. Então, assim, é mais simples. E aí a estratégia de venda é você tentar vender ou fazer um upselling de algo que o plano não cubra, né? Para você tentar rentabilizar um pouco mais, perdão. Mas, enfim, então é isso, né? Então, por isso que só voltando aqui, a gente estava falando da importância de ter uma equipe para atender, é por isso, né? É a pessoa que vai tirar um pouco dessa ansiedade do teu lead, que vai atender rápido, que vai tranquilizar a mente dessa pessoa, que vai disponibilizar um horário, uma facilidade para ela poder vir até a clínica o quanto mais próximo, melhor, tá? Então, por isso que a gente falou, assim, a questão da agenda é muito importante. Se você quer trabalhar com lead, tenha disponibilidade de agenda, invista, às vezes, em ter uma pessoa para atender, assim, às vezes, só as avaliações, só os leads, dependendo do volume, né? Sim. É uma estratégia também, porque se você deixar, assim, só para preencher, eu quero fazer estratégia de geração de lead, para preencher uns 5 horários que eu tenho na semana, não é essa estratégia. Não vale a pena. Tá? É melhor você fazer um trabalho junto com a tua base e tentar buscar uma indicação dentro dessas pessoas, né? E vai sair mais barato e já vem com uma autoridade maior do que você ficar gerando lead na internet. Aí essa tua estratégia, se for esse teu caso, aí sim vai ser custo, não vai ser investimento. Que não vai se pagar, né? Então tá bom. Gente, essa primeira parte aqui que a gente falou, que é mais da questão de mentalidade, eu acho que é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, quero te fazer uma sugestão. Volta para o começo do episódio antes de continuar aqui, rever, faz algumas anotações, porque o que a gente vai falar daqui para frente é muito assim para quem já está com esse mindset do empreendedor instalado. É isso aí. Né? Então, quando a gente vai falar sobre metodologia e tudo mais, então se você tem alguma dúvida, mas eu não sei, comigo não é assim, não penso desse jeito, volta, conversa alguma coisa, depois continua, né? Porque assim vai fazer muito mais sentido para você, tá? Antes da gente continuar, quer fazer um convite, pessoal? Pô, quem tá gostando, né? Deixa aquele like para nós, compartilha aí, pessoal. A gente faz esse podcast com muito carinho para vocês. Por isso que a gente sempre fala, a participação aqui de vocês é muito importante também, porque trazendo os assuntos a gente vai debater aqui, tentar trazer, como o Thiago falou lá no início, né? Se a gente não conseguir discorrer sobre o assunto, a gente vai trazer um especialista aqui para ajudar vocês. Então deixa aquele like na confiança aí e vamos para frente. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Então, assim, agora que a gente falou um pouco sobre mindset, sobre estrutura, equipe, objetivos detalhados e tudo mais,
A gente vai entrar numa parte mais direta mesmo, papo direto e reto com vocês sobre o que funciona, o que não funciona, o que fazer, o que não fazer, como transformar o seu marketing digital em investimento e não deixar que ele vire um custo. Né? E aí a gente precisa primeiro falar assim, como funciona o marketing digital, né, Thiago? É isso aí. Primeira coisa é começar a quebrar paradigmas ou mudar a cabeça de quem escutou coisa errada na internet. Porque a internet está aí para tudo. Né? Que é só fazer, né, Thiago? A gente só escuta isso, é só fazer. Assim, como que funciona hoje o marketing digital e como não funciona. Melhor falar como não funciona. Boa. O que mais tem na internet aí é guru do marketing vendendo que você vai faturar 100 mil do dia para noite e tal, em um mês. Só investir em marketing digital, gente. Cilada. Marketing digital é uma estratégia de médio e longo prazo. Então, dou uma métrica básica aqui para vocês. Uma pessoa que já está acostumada com marketing digital, já está com anos trabalhando com isso, tem equipe estruturada, investe alto, tem um custo por lead já controlado, já sabe como que é seu custo de aquisição. Então, a gente fala que tem um tempo entre a primeira entrada do lead até o fechamento. Ele já sabe qual que é o timing dele nisso aí. Por exemplo, uma média aí entre 45 e 60 dias. O que isso significa? Que a partir do momento que você investiu em marketing, pingou o lead, do dia que ele pingou até o fechamento, lá em média, ele tem até 60 dias ali para fechar. Então não é só sobre dinheiro, né, Thiago? Então, não é só colocar dinheiro na internet. Porque você vai investir hoje, isso aí vai te trazer retorno daqui a 2 meses. Começar a te trazer retorno. De uma maneira mais consistente, isso, né? eu estou falando média, né? Sim. Pode ser que chegue o resultado, normalmente chega um resultado já no primeiro mês, mas ele não é consistente assim. Salvo se a pessoa investe muito pesado ali, que a gente não indica começar assim, porque às vezes pode ser que dê errado, aí é contar com a sorte. A gente não conta com a sorte. Aí eu vou fazer uma analogia aqui. Tudo é metodologia, né, Lucas? Com certeza. Trabalhar com metodologia. Vamos lá, vou dar um exemplo. Você vai fazer uma luta de judô. Você é forte, mas você não faixa branca. Você vai lutar com faixa preta, que é um pouco mais fraco que você. Qual que é a chance de você ou do faixa preta ganhar? A chance de faixa preta ganhar é infinita vezes maior. Pode ser que você dê um golpe de sorte e você quebra o tornozelo do cara ali. O judô é técnica, né? Se técnica. Não souber o movimento, se for tipo uma luta livre, sei lá, MMA. E ainda assim, cara. Luta de pode rua. até acertar um soco ali, mas é ser contar maior, com a sorte. mas é sorte. Contar que o cara vai torcer o pé a hora que ele for pra cima de você. É isso aí. Tem que pensar na metodologia, você tem que se preparar para isso. Então, marketing, ele funciona para quem aplica a metodologia e não conta com a sorte. Claro, sorte é bem-vinda. Né? Ajuda, né? Ajuda, mas não, assim, não você pode. É sortudo só de estar aí hoje já, escutando isso aqui. Ter o que você tem hoje, você já é sortudo. A sorte não pode ser o pilar, ele tem que ser só... É isso aí. Tem que ser um plus, a cereja, né? A gente teve um caso muito bacana aqui, inclusive um cliente que compartilhado, né, que é super trabalho marketing, nós fazemos atendimento. No primeiro mês dele, ele fez investimento assim, que a gente fala que é o mínimo, né? E no primeiro mês ele teve quase 100 mil de faturamento. Né? E ele falou assim, nossa, agora, meu Deus, vou fazer um negócio aqui, vai ser 100 mil todo mês, vou dobrar o faturamento para ter 200. Ele falou, cara, não é bem assim. Segura, aí demos sorte. Não vou puxar aqui, fazendo, né? Vai ser, falou, cara, demos sorte, tá em fase de aprendizado. O que aconteceu no segundo mês caiu para 25. Aí o terceiro mês foi muito ruim, foi para 5 mil o terceiro mês. Nossa né? Senhora. Por quê? Porque assim, a gente foi mudando algumas coisas, também mudou, começou a ter muita entrega, pouco horário disponível para atender, né? Então teve aquela oscilação, e a partir do quarto mês a gente conseguiu, hoje a gente vem mantendo uma média, uma estabilidade ali, 40, 50, 60, né? 40, 50 mil de faturamento em média. Que assim, é um resultado muito bom para o investimento que ele faz. Sim. Agora a gente já está na hora de começar a aumentar o investimento para subir o faturamento. Aí ele também se adaptou, entendeu como é que é a taxa de conversão, já está com o funil de vendas bem estabelecido, já sabe o que é real, o que é possível, o que não é possível, e a gente consegue ter uma previsibilidade. Né? Então, assim, isso exemplifica muito o que o Thiago falou aqui, né? Sorte. Tem meses que a gente pode dar um pico ali, ou fazer uma ação específica de vendas. E é o que vende para você. Na internet, falam do primeiro mês, gente, normalmente a gente traz um resultado no primeiro mês.
Só que ter um resultado como esse é mais sorte. É mais sorte, gente. Por isso que se a pessoa teve sorte, fala, calma. O que a gente vê muito por aí, né? A gente teve um caso, daí falou, não, ó, no primeiro mês vendeu 100 mil. Esse aqui é caso de sucesso, vai dar certo para todo mundo. Não é bem assim, né? Então, claro, se fizer o que ele está fazendo, ter o atendimento, ter a parte dele bem feita ali, é um caso de sucesso que para todo mundo que seguir o que ele faz. Aí vamos lá, modelar. O que é modelar? Você vê o que a pessoa está fazendo de certo, que está tendo bons resultados. Você, que é profissional da saúde, conhece alguém que está tendo bom resultado, vai lá na clínica. Pergunta para ele o que você faz. Não precisa inventar algo novo todo santo dia. Você não precisa plagiar a pessoa. Não dá, né? Mas você pode seguir os passos dele para chegar no sucesso. Claro, as pessoas que vendem na internet aí, eles tendem a vender cases de sucesso porque eles sabem, poxa, se você seguir esses caras aqui, a chance de você ter um resultado é muito grande. Só que se você for ver o que cada um fez, teve que ralar bastante. Teve que bater bastante a cabeça, teve que ter mais trabalho. Se a pessoa está achando que vai investir em marketing, aí como funciona o marketing? Marketing não é só pôr dinheiro na agência e achar que vai resolver. É isso aí. Você vai resolver se você fizer o seu dever de casa. O marketing é isso aqui, 20% é o marketing, 80% é o resto que você vai fazer ali, né? E o marketing é um ciclo. Marketing é um ciclo. É importante falar isso, né? O que você tem que fazer para ter resultado no marketing? Como é que funciona isso? Ou você tem uma equipe de marketing, se você tiver tamanho suficiente para contratar uma equipe de marketing, ou você contrata uma agência. Você contratou a agência, vai fazer as campanhas para você com foco nos seus objetivos. Segundo passo, ela vai gerar, por exemplo, vamos supor que é de geração de leads. Vai gerar os leads. O que você tem que fazer? Começar a atender com a equipe certa, treinada, e começar a identificar. É um ciclo porque ele tem que se fechar. Ela vai identificar se os leads estão vindo corretamente, se ela está conseguindo atender, passar esse feedback para a agência. Que a atendente entenda que quem vende indicação, quem já é paciente é uma forma, quem é lead tem tratamento totalmente diferente. Então, expectativa, na verdade, da pessoa que está atendendo, né? O lead ele se torna muito mais questionador. Sim. Porque ele está querendo entender, ele clicou lá numa campanha. Diferente da indicação, que já veio de alguém, já explicou um pouquinho como que é o teu trabalho e tudo mais, ele já vem mais preparado para comprar. Então, essa pessoa também tem que ter uma expectativa diferente, quem faz esse atendimento do lead, para não desperdiçar. Isso, mas vamos supor do marketing digital, o ciclo, né? Uma coisa é, o ciclo do que vem de indicação é muito mais simples, porque ele já vem sabendo quanto você cobra, já vem sabendo como é que o seu tratamento está pronto para fechar. Então, você não tem o trabalho que você vai ter com marketing, você investiu em marketing, a agência investiu, gerou lead. Pode ser que não esteja qualificado ainda, só que esse feedback quem tem que dar para a agência é a equipe comercial. Então, marketing e vendas tem que estar junto, que é o primeiro atendimento. Aí ela vai passar esse feedback para a agência vai fazer o quê? Ajustar de acordo com o feedback dele e fazer esse ciclo, começar tudo de novo e cada vez mais ela trazer leads mais qualificados e a equipe comercial conseguir fechar cada vez melhor o tratamento. Isso aí. A gente trabalha assim, quando a gente tem os clientes que a gente tem em comum, a gente tem dias de reuniões para saber como é que está esse cliente, o que está acontecendo. Online, a equipe da Acelero passa para a nossa equipe aqui o que está acontecendo com o lead, se está chegando algum outlier que está muito fora do que deveria estar, pode ver que tem alguma coisa que a campanha tem que ajustar. Se você não dá essa atenção, vai gastar seu dinheiro e você não está dando a atenção que deveria, e a agência não tem como saber se você não passar esse feedback para eles. Por isso que ele é um ciclo mesmo. Sim. A gente gosta muito de trazer alguns cases aqui, né, para entender que talvez seja uma realidade que está acontecendo com você também. Nós assumimos um cliente alguns meses atrás e a reclamação que ele tinha quando ele veio com a gente aqui é que ele não convertia. A minha conversão é muito baixa, entra lead, eu recebo mais ou menos 300 leads por mês, 300, 350 leads por mês, mas não tem conversão. O problema está na minha secretária, em quem atende. Eu falei, bom, o primeiro erro tá aí. Você gera 350, 400 leads por mês. E tá na mão. Para tua secretária, que já tem várias outras coisas para fazer, logicamente que ela não vai conseguir agendar, né? Mas beleza, vamos ter o foco aqui. E aí, quando a gente começou a fazer essa análise próxima, assim, dos outliers, como o Thiago falou, né, das pessoas fora do perfil, a gente entendeu que o problema também estava na velocidade do atendimento,
mas tinha muito erro na campanha que estava sendo gerada. E a pessoa, assim, de outras cidades, de bairros muito distantes, né? O cliente de uma cidade grande, as pessoas não se deslocam 15 quilômetros para ir de um lugar para o outro, né? Para ir lá na clínica. Então, a gente começou a entender isso e começou a ajustar a campanha, né? Por quê? Porque a equipe comercial, o time de vendas, conseguiu passar um feedback coerente para a equipe de marketing, e o marketing conseguiu ajustar a campanha, né? Começou a entrar menos leads, porém leads mais qualificados, e isso aumentou imensamente a conversão. Isso vale muito. Se você está com esse problema, aí entra a métrica depois, acho que é o próximo passo aqui do marketing, como ele funciona, entra a métrica, né? Isso. Meu custo por lead está baixo. O lead tá é baixo. baratinho. Tá convertendo? Não. No caso de um cliente novo aqui. Meu custo por lead está 3 e pouco, eu estou em São Paulo. Eita. Tá uma porcaria a sua campanha. Mas aí, meu problema é que não agenda. Aí eu já joguei para ele. O custo do seu lead diz muita coisa. Embora para sua região, não né? não deveria ser a métrica que você vai perseguir. A métrica que você vai perseguir deveria ser o custo de aquisição. No final aí de todo investimento que você fez, qual foi o seu custo total do seu cliente? Aí esse sim é seu custo. Aí vai ver quanto que ele te traz de retorno para trazer o retorno do seu investimento. Né? Mas quando ele me fala, 3 e pouco em São Paulo, no centro, um bairro bom, o custo do seu lead diz muita coisa sobre sua campanha. Porque em média deveria ser pelo menos uns R$30 aí na sua região. 10 vezes mais? É melhor você pagar 10 vezes mais um lead e converter do que você pagar 10 vezes menos e não converter. Sim. A pessoa não vê, às vezes, que tá barato, mas ela tá rasgando de 3 em 3 reais, né? Nesse caso. É melhor ela atender bem do que 10 meia boca, né, cara? Porque existe atender, né? Não chega a ligar para a pessoa também. Existe esse custo por lead, sim, mas em lugares mais remotos do Brasil, não estou falando nem da cidade. A gente tem esse custo por lead, sim. Que converte, mas em lugar remoto, concorrência da São Paulo. Depende da área de atuação também do profissional, né, Thiago? Você tem concorrência ou não, porque o tráfego era leilão, né? Então, se tem mais pessoas anunciando, isso vai ficando mais caro naturalmente. Então, mas assim, a gente volta aqui, qual é o objetivo? Né? Muitas vezes a gente já teve várias pessoas também, assim, quero lead, mas a minha verba é a mesma. Como é que a gente faz isso? Como é que uma agência consegue operar? Reduzindo o custo do lead. Como é que a gente faz isso? Desqualificando o lead. Entendeu? Então, às vezes, pelo objetivo que o próprio contratante, que é o próprio dono da clínica, passa para a agência, ele mesmo está jogando contra. Sim. Eu quero, porque não tô convertendo, então eu quero mais com menos. Não tem como. Mais com o mesmo, mais com menos. Não tem. Então, por isso que a gente fala, tem que tomar muito cuidado. A gente volta lá no começo realmente de qual é o objetivo e saber, né? Definir essas questões, né? E essa parte das métricas, ela é essencial, né? Da gente olhar isso e aí isso é uma dica que a gente dá aí já, né? Cobre dos seus gestores, da sua agência, do seu gestor de tráfego, que ele te entregue relatórios para você poder acompanhar isso. Cruze esses dados com os dados que você vai pedir para a pessoa que é responsável por atender os teus leads, né? Você vai ter que fazer esse acompanhamento junto com a tua secretária. Dados tem que bater. Nem sempre bate. Não, mas assim, minimamente tem que bater. Tem que bater aproximado. Por quê? Isso. Vai depender muito da estratégia da campanha. Vamos entrar no marketing digital por aqui. Quando você faz uma campanha, hoje o Brasil é WhatsApp. O Brasil WhatsApp é a pó da vez, o brasileiro adora WhatsApp, o brasileiro se comunica pelo WhatsApp mais que tudo hoje no Brasil. Você faz uma campanha voltada para o WhatsApp, a pessoa às vezes desiste de mandar a mensagem que está ali para mandar no WhatsApp. Ela clica no botão da campanha, abre o WhatsApp dela, caracteriza que consumiu, esse lead fez a conversão, só que aparece uma mensagem, às vezes automática, às vezes a gente vai fazer teste, às vezes é melhor deixar sem a mensagem. Por quê? A pessoa desiste de mandar, e aí o número, às vezes, de conversão não vai casar com o número que chegou lá. Então, tem um descasamento? Vai ter sempre. Sim. E pelas nossas métricas lá, a gente acompanha isso, né? Até de 12% a 15% é um número aceitável. Tá? Se tiver mais que isso, a gente precisa entender um pouquinho isso aí. Tem que entender. A gente já teve casos que assim, dava 40% de diferença. Tá?
E aí a gente tem que fazer uma auditoria. O que aconteceu? Talvez um ajuste na campanha, talvez a pessoa clicou e não era o que ela estava pensando que era. Provavelmente então, aí precisa olhar com mais calma. Então, assim, de 10% a 15%, ok, se seus números não baterem. Né? Eu tenho, a agência me passou que foram 100 conversões, mas a minha secretária comercial falou que entraram 90 pessoas, 85 pessoas. Ok, não se preocupa com isso, tá? É isso que o Thiago falou, pode acontecer. Passou disso, chegou a 20%, 25%, 30%, opa, vamos entender melhor o que está acontecendo aqui. Né? A métrica principal é a conversão da agência ali, que está entregando para você, e entender se essa conversão se concretiza. Exatamente isso que traduzindo o que a gente está falando aqui, no atendimento da clínica. Ver quantas pessoas chegaram até você. Essa é a principal métrica. Não você se preocupar com o custo por lead, se não estiver chegando... Não adianta, ali, é importante. A agência vai se preocupar. O custo por lead, eu falo, é muito mais uma métrica da agência do que no A final, gente se preocupa, a gente sabe qual que é a média. Nós que já estamos nesse mercado há 10 anos, a gente sabe qual que é a média, e a média ela flutua, tá? Ela tá aumentando normalmente. Sim. E a gente sabe qual que é a média para cada região. Se está destoando, a gente faz reunião com opa, tá estranho ali, já tomem alguma ação sobre isso, não espere o cliente ir. E porque quando a gente toma ação sobre isso, não dá tempo nem do cliente vir aqui. Sim. Só que não adianta né? Às vezes eu falo, poxa, a média tá baixa, abaixou muito. Opa, vamos acompanhar. Atendimento, pergunte pro cliente. Como é que tá lá? Como é que tá? Como é que tá chegando, né? Tá chegando de desqualificado. Tem isso também, gente. Às vezes, sim. Então, que era o segundo ponto, a segunda dica que eu ia dar, né? Primeiro você olhar, fazer esse cruzamento de dados e depois que a pessoa responsável faça essa análise bem próxima de o que a gente sempre fala assim, joio do trigo. Tráfego pago, por mais qualificado que exista, ele vai trazer joio. Não vai trazer trigo, por melhor que seja a tua campanha. Né? Então, assim, agora a gente precisa analisar também. Né? Então, desses 100 leads que entraram ali, né? Quantos deles a gente conseguiu colocar, a gente conseguiu conversar, pessoas se interessaram, enfim, talvez nem chegaram a agendar, mas assim, demonstraram interesse, ou seja, estavam dentro do perfil, mas a gente não converteu ou não, né? Ou quantas pessoas estão fora do perfil, que eram outliers. Por exemplo, pessoas que moram numa localização longe, né? Às vezes na mesma cidade, mas é num bairro muito distante, né? Ou outras cidades próximas, regiões metropolitanas, ou que não tinham perfil, vamos dizer assim, socioeconômico para adquirir determinado produto, serviço seu, né? Atendimento que você faz aí na sua clínica. Então, você estava procurando muito plano de saúde, para a gente poder negativar as palavras-chave lá nas campanhas do Google, né? Então, assim, isso também existe uma métrica, que você pode ver, olha, até 30%, 40% das leads que entraram, não aproveitei. Legal, vamos entender para a gente tentar reduzir esse número cada vez mais. Mas é normal que ele exista. Mas se você não conversar com a sua atendente, não conversar com o seu marketing, não vai, e se não oferecer formas para ela metrificar isso. Né? Metodologia. Né? Então a gente bate tem que dar ferramenta. Volta lá na luta, gente. Você vai lutar com faixa preta. Se você não tiver a mesma metodologia dele, você vai levar um couro. É isso aí. Né? Então vai ser uma briga terrível. Então se não oferecer também uma ferramenta, né? Hoje tem N sistemas já falamos gestão, né, sobre CRMs e sistemas de gestão que te possibilitam isso, né? Hoje até mesmo a planilha do Excel você já consegue fazer esse tipo de análise e tirar alguns gráficos, enfim. Metrificar. Precisa metrificar. Dê um jeito. O ideal é você ter um CRM. O ideal. Tem CRM grátis no mercado aí, você pode procurar. Não vou citar nomes aqui, até porque não tô fazendo propaganda para ninguém, mas procurem CRM. Não é do Conselho Regional de Medicina, não. É de Customer Relationship Management. Gerenciamento do relacionamento com o seu cliente. São sistemas para você gerenciar, colocar o teu funil de vendas, teu pipeline, enfim, tudo mais. Então, você precisa ter isso para poder olhar. Né? Porque às vezes nem você não precisa perguntar para a tua pessoa responsável. Você pode você mesmo entrar no sistema e ver como é que ela está trabalhando. Entendeu? Mas isso é extremamente importante, você ter essas métricas, saber quais são as métricas, saber que existe uma perda, saber conversar sobre isso, fazer os relatórios, botar as pessoas para conversar. Isso é seu papel como gestor, como gestora. Você sabe que agências que atendem clientes grandes, eles não aceitam, as mais sérias, né? Não aceita trabalhar com empresas que não tem uma pessoa responsável pelo marketing dentro da empresa.
Por quê? Para ter com quem que eu vou conversar. Porque se você não se preocupar em entender quais são suas métricas, entender como falar com a sua agência, como reportar e como receber o report, dificilmente você vai ter um resultado. Então você tem que começar a entender melhor disso aí ou ter uma pessoa que entenda disso aí. Aí voltando aqui, as agências top de mercado que atendem empresas grandes, não põe em contrato, que é obrigatório ter uma pessoa de marketing para ser o interlocutor entre a agência e a empresa. Sim. Porque senão a gente sabe que senão só olha a linha final, né? Não, só olha a linha final. Quanto que eu tô gastando com isso aqui? Quanto que tá retornando? Tá, e o meio desse caminho todo aqui está sendo feito. Então, daí ele só olha essa primeira e a última linha, ele vai ver que a conta não fecha. E vai encerrar o contrato. O marketing digital não serve. Virou custo. Virou custo. Não serve para mim. Né? Então a gente está falando todas as dicas aqui, realmente como você evitar que vire um custo. Né? Que vire um prejuízo. Não é nem custo, é prejuízo. Já passou, né? Já foi lá. Né? E assim, tem um último ponto que eu queria falar aqui, né? Que isso é uma coisa importante que me veio na cabeça aqui agora, né? A gente está falando muito assim, custo. Custo, você tem que olhar custo fixo, né? Custo que é coisas que estão lá, que não vão te gerar um benefício, mas você precisa ter, né? Você consegue trabalhar na tua clínica sem ter energia elétrica? Não consegue, entendeu? Isso é um custo, entendeu? Você não vai, vou investir em energia elétrica. Não, você vai investir talvez numa iluminação diferente. Alguém vai te dar um diferencial, vai ter um dimmer, vai mudar a luz, a cor, fazer uma cromoterapia, alguma coisa do gênero. Né? Isso é investimento. Você está melhorando um recurso que você precisa ter. Né? Uma recepção bacana com móveis legais é custo ou é investimento? Eu olho como investimento, porque eu Tem tenho que uma cabeça de empreendedor. Exatamente. Porque se você tiver uma recepção com uma cadeira rasgada, um chão sujo, uma parede mal pintada, a tua percepção de valor vai lá para baixo. Né? Mas tem muita gente que olha como custo. Nossa, vou ter que trocar minhas cadeiras. Vou ter que pintar tudo. Vou ter que pintar a parede, custo. Não é custo, gente, é investimento. Entende como é? Essa visão que o Thiago falou, visão do empreendedor. O empreendedor olha o que é realmente investimento, o que é custo. Vamos lá, uma empresa, quando está com dificuldade, precisa vender mais, o que ela faz? Precisa ter mais faturamento. Qual que é o lugar onde ela vai investir mais? Marketing e vendas. Isso acontece muito na área da saúde, o contrário. Porque falta esse mindset empreendedor. E muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu estou com meu caixa apertado. Ela tem duas opções. Ela tem que reduzir custo e tem que aumentar faturamento. Ou às vezes um ou outro, né? Não precisa necessariamente fazer os dois, né? Mas daí muitas vezes o que a gente vê aqui? Não, eu preciso reduzir meu custo, ela vai lá e corta o marketing. Ou manda o vendedor embora e fica, não, deixa que a minha secretária atende. Mas, Lucas, para ela é um custo. Por quê? Ela não fez o dever de casa, não metrifica, não entende como é que funciona. Ela está fazendo porque tem que fazer. Não entendeu o porquê daquilo, né? Então, por isso que é extremamente importante você olhar, e daí eu volto àquilo que a gente falou, de você, aquela primeira parte do nosso episódio, pense no teu mindset. Olha como que você está pensando nessa questão de relação custo e investimento. Tá? E para a gente ir para a parte final do nosso podcast aqui, a gente já está com o tempo meio apertadinho. Esse assunto, né? A gente ia tentar fazer em 1 hora, mas dificilmente a gente ia conseguir fazer. Mas vamos lá. Antes da gente falar aqui realmente sobre conversão, né? A gente está falando muito ali sobre estratégias e tudo mais. A gente já falou assim, então, algumas dicas, assim, né? Dicas não, coisas que são essenciais agora é meio que para pontuar só, né? Porque a gente já escorreu então, a primeira coisa é realmente essa questão de você ter um vendedor, uma vendedora dentro da sua equipe, né? Vou voltar a esse evento que a gente foi, né, no final de semana, muito se falou sobre isso, né? Era um evento voltado para startups, então fala-se muito, você vai buscar captar um investimento, o que você vai fazer com o investimento? Vai desenvolver só o teu produto, vai transformar, né, o teu serviço, o teu produto mais eficaz, mais abrangência, ou você vai investir em aquisição? Mas não é só, quando a gente fala em aquisição, dentro da área da tecnologia, isso já está muito claro. Gente, marketing, tráfego pago, a gente fala assim, SDR, que são pré-vendedores, e time de closer e de CS. É a estrutura completa, ou seja, um pré-vendedor que vai qualificar as oportunidades, é um vendedor que vai demonstrar o produto, que vai fazer a venda, a negociação, e um pós-vendedor.
em Customer Success, né? Que é quem vai manter esse cliente, vai aumentar a LTV, para ele não entrar e sair, não entrar e sair. E para a área da saúde, gente, é exatamente igual. Exatamente igual. Tem que olhar com a cabeça de empreendedor. Sempre a gente vai voltar no começo ali. O mindset é o que vai ditar se você vai ter sucesso ou não. Se você não mudar a sua cabeça para uma cabeça do empreendedor que queira ter resultado, seu resultado não chega. Pode chegar com sorte. E ter as pessoas engajadas, isso ele também acabou comentando, né? Sim. Treinar as pessoas, não adianta só dizer, vou investir tecnologia pesada, tá? E as pessoas que vão operar isso aqui. Primeiro, elas têm característica, né, para atuar naquela forma, né? Ou você, vamos puxar para nossa realidade aqui, né? Você vai pegar a tua secretária e vai colocá-la para atender lead. Sendo que é uma coisa que ela não gosta de fazer. Ela não tem talento para aquilo. Entendeu? Não, mas eu vou colocar porque ela já tem tempo de casa, ela já conhece. Legal, já sabe o procedimento. Muito importante, mas é uma pessoa que não gosta de vender. E aí, quando a gente fala em lead, é venda, gente. Você está vendendo a clínica. É muito mais não do que sim. Entendeu? É uma pessoa que não gosta que fica rabugenta, ou que no primeiro não, ela já acabou com o dia dela. Não, sabe, não é para vendas. Não adianta trabalhar com lead. Não é todo mundo que consegue fazer esse trabalho, não. Tem que ter características. Ou seja, você precisa colocar, voltando ao exemplo do xadrez, você precisa ter as peças certas, saber qual é o movimento de cada peça, quais são as estratégias e as jogadas, né? Depois você precisa ter um processo, né? A gente falou um pouquinho sobre o processo, sobre metodologias, mas dentro do atendimento da conversão, os processos também são essenciais, né? Eu acho, para mim, se você... É metodologia. Se você não tem um processo, chegou um lead, o que eu vou fazer a partir daí? Eu vou ter uma pessoa dedicada para fazer isso. Tá, o que essa pessoa vai fazer? Como que ela vai fazer? Qual que é o script que ela vai atuar? Qual que é a cadência de tentativas de contato que ela vai fazer? Quais são os tipos de contato dentro dessa cadência que ela vai fazer? Qual o tempo que ela tem disponível entre um agendamento e outro? Então, tudo isso é metodologia que você tem para ter resultado. Se você não faz isso, a chance do marketing ser custo para você é altíssima. Sim. E é importante que isso também venha da gestão, né? Não deixar isso solto, assim. Você precisa participar desse processo também. Eu falo isso não existe nenhum vendedor, ou não deveria existir nenhum vendedor melhor do que o dono do seu próprio negócio. Com certeza. Né? Então, você é a pessoa que tem mais paixão pelaquilo, é o seu bebê, né? O seu negócio. Então, as informações, as argumentações que você vai passar para essa pessoa que vai ser a sua vendedora, o seu pré-vendedor, elas são essenciais. Então não pode deixar só na mão dele, falar, não, ela que atende, ela que faz aí, cria o processo, vê um vídeo na internet, compra um curso. Delegar, né? Delargar. É isso aí. Delegar, não é nem delegar isso. Delegar, você delega com do jeito do teu jeito, com né? consciência que vai ser aplicado o que você quer. Agora, delargar, você simplesmente deixa que alguém faça do jeito dela. Comprei um curso aqui sobre secretária que vende, sei lá, um atendimento para clínica médica. Top, não sei o que, nome de banco. É isso aí. Então coloca lá, assiste esse curso que você vai aprender a fazer aí. O que precisa fazer? Gente, não é assim. Você precisa assistir esse curso. Você precisa criar a gente usa a palavra script, mas assim, é importante você assim, dar as informações básicas, Sim. mas não robotizar o não é robotizar. Script não é sinônimo de robotização. É o norte, né? É o norte. Só o norte. É uma rota, né, que a gente fala assim, para a pessoa saber, preciso começar aqui, depois perguntar isso, saber aquilo, entender aquele outro. Passar informações importantes para o lead, para ele entender como é que funciona a tua jornada. O que gera valor, né? O que gera valor, é isso aí. Dentro de uma pré-venda telefônica ou por mensagem. Então você também precisa participar desse processo para ajudar a pessoa a ter esses scripts ou esses POPs, né, que a gente fala, que são os procedimentos operacionais. Por que você não tem um procedimento operacional padrão para a tua área de vendas? Você tem para a tua clínica, né? Também cria um procedimento lá. Aí, você vê como as pessoas negligenciam essa parte. Perfil de clientes que às vezes chegam aqui. Porque eu passei por duas agências antes e agora eu tô aqui. Aí quando vem aqui o pessoal já fica um pouco com o pé atrás. Claro, não é regra, mas acontece muito. Por quê? Eu passei por uma agência, o que aconteceu? Não deu resultado. Passei pela outra, não deu resultado. Pode ser que a agência não vai saber com que agência que você trabalhou. Mas quando a gente escuta alguém vindo disso aqui, aí passou por uma agência, por exemplo, conhecida, concorrente assim, aí vem pra gente e a gente fala, peixe,
tem que ficar esperto. Por mais de uma agência, se tá com uma agência e não tá tendo resultado bem pra gente, tudo bem, pode ser que chegou um momento que a agência não conseguiu entregar resultados. Às vezes acontece isso. Bloqueia, né? Mas passou por 1, 2, 3 agências, quando vem pra cá você já fica meio com o pé atrás. E vou falar pra você que quase todos os casos, se você se sentiu nesse ponto ali, talvez seja a hora de você parar e olhar pra dentro de casa. O problema pode estar muito mais dentro de casa do que nas agências. Senão você vai trocar de 10 agências e nenhuma vai estar boa pra você. Antes de sair investindo, né, Thiago? Porque ela não tá preparada ali por trás. Tá pondo a responsabilidade na agência. Ou busque agências que possam te ajudar nesse processo. Não ajudar no processo. Por isso, por que a gente implementou aqui a questão do CS, que é o Customer Success? Porque a gente entendeu que os clientes são desse jeito. Por quê? Ele não se formou para ser um gestor. Ele não se formou para ser um empreendedor. Ele se formou para ser dentista. Alguns se formaram depois para ser gestor, sim, e são esses que normalmente têm grandes resultados. Mas a grande maioria não. Então a gente pôs o CS por quê? Puxar reuniões a cada pelo menos 15 dias para entender, cobrar mesmo. Como que está indo o resultado do seu lado aí? Ao ponto que eu prefiro que o cliente fale, eu quero cancelar, que acontece, porque eu não aguento vocês me cobrando mais para entender como é que está o resultado. Eu prefiro que cancele assim, do que cancelar, eu não tenho, passou mais uma agência que não deu resultado. Porque a gente vai implementar a metodologia e cobrar deles que seja aplicada a metodologia. Seja feito aquilo ali, né? Legal. Eu assisti tem uma série que eu gosto muito, e daí tem um episódio que... Desculpa, a gente engasguei aqui. Que ele começa a falar assim, que ele tá passando de ônibus, daí ele fala assim, todo ônibus tem um maluco, assim, né? E daí ele começa a falar assim, o episódio inteiro se passa dentro do ônibus. E daí no final do episódio ele fala assim, se você não consegue identificar o maluco no ônibus, o maluco é você. Porque sempre tem, né? E é isso que você tava falando, tipo, cara, será que o problema é sempre fora? Sempre nas agências? Só tem agência ruim, ninguém nunca conseguiu gerar lead? Talvez o problema esteja em você. Né? Então, nas minhas empresas, sempre que eu vejo alguma coisa que não está andando, a primeira coisa que eu vou olhar é, gente, o que a gente está fazendo de errado? Vamos perguntar. Perguntar para o cliente, perguntar o que a gente pode fazer para melhorar, faltou, antes né? de ficar apontando os dedos supondo que pode ser isso, vou fazer isso. Porque você vai ficar gastando dinheiro e seu problema não vai ser resolvido. Porque gasta, né? É que... Tem uma coisa que o Google e o Facebook sabem fazer é gastar dinheiro, né? Então, mesmo. E digo mais, que a gente está em outro momento aqui, mas o Google, ele ganha dinheiro de duas coisas, do seu investimento e também que ele provavelmente, não vou falar com toda certeza, ganha a parte financeira também, porque ele trabalha como um banco. Você depositou lá o dinheiro lá. Ele não fica, você acha que ele deixa o dinheirinho parado ali? Não. E às vezes o que acontece? Demora um tempo para ser creditado dentro do Google depois que você paga ganha um tempinho ali. O saldo ali. Se ficar um dia, o Google já ganhou milhares. Então, assim, o Google ganha dinheiro com isso aí, gente. Sim. São estratégias de negócio, né? Então é isso. E aí a gente está falando de ter esse processo, a gente já falou um outro ponto que é muito importante, né? Que não adianta nada você ter também pessoas, uma agência legal, uma pessoa bacana, se você não tem disponibilidade de agenda, reforçar esse ponto, muito importante, tá? A gente ter isso. E eu tenho uma outra coisa que é muito importante também de você poder ter sucesso, que é curtir esse episódio. Né? Se você está gostando aí, né? Se essas dicas estão sendo legais para você, não deixe aí de curtir, de compartilhar com outras pessoas que também queiram receber mais informações como essa e seguir o canal, porque toda semana a gente tem um episódio novo aí para você. Né? Legal. Um jabazinho inserido no meio do assunto aqui, só para colocar. E assim, a gente ter essa... Para finalizar os outros pontos aqui, a gente ter a estratégia, que a gente já falou muito, né? Então, quando a gente fala em estratégia, não é só essa rota, é você também ter diferenciais de vendas. Não, você precisa, lembre-se, você está lidando com leads, pessoas que, a gente já falou isso em outros episódios, a partir do momento que ela é capturada pelo robô, né, lá do Facebook ou do Google, ele vai começar a jogar um monte de outros anúncios parecidos, e essa pessoa vai ser impactada por outras clínicas que oferecem o mesmo serviço que você, né? E aí a gente começa, o tempo contra o relógio. É quem vai dar o atendimento mais rápido, quem vai ter o maior diferencial
e quem vai ter as melhores propostas. Sim. Tá? Você pode não ter o menor valor, mas o menor preço, mas você pode ter o maior valor. Tá? Então, isso passa na tua estratégia de vendas. Então, de todo esse momento, do encantamento lá que teve pela tua secretária comercial, pelo teu pré-vendedor, pelo teu atendimento em clínica, pelo encantamento que ele teve na sala, né, na recepção, na sala de atendimento, com você, pelas tuas condições de pagamento. Né? Sim, por que não? Pela tua estratégia de fechamento de negócio, se é uma boa vendedora, né? Não é porque somos médicos, né, que a gente não tem que saber vender. É isso aí. Né? A partir do momento que você vai para essa área, né, a gente temos muitos clientes que falam assim, eu não sei vender. Qual é a primeira coisa que eu falo? Vá aprender. Sim. Senão não adianta você fazer a estratégia de lead. É você que faz a parte final do processo. Então, você vai ter que até eu não sou vendedor. Você tem que começar a ser vendedor. Começar a ser vendedor, não tem jeito. Até o profissional que trabalha para você aí, virei um gestor. Se você não tiver um profissional vendedor, a chance de não ter o você vai ter custo. Que você gostaria, o marketing vai ser um custo. O resultado que você gostaria não vai chegar, porque assim, está desperdiçando oportunidades. Né? Vendedor, ele cativa, ele fideliza, ele encanta. Isso aí. Vender não é isso que eu falo, não é só negociar, né? E ele pode até não fechar o contrato naquele momento, talvez por uma condição do lead, mas ele recebeu um atendimento tão bom que ou ele vai indicar para alguém ou ele vai fechar futuramente. Né? Vai fechar futuramente. Isso aí. Né? Não necessariamente todos os atendimentos finais ali, vamos dizer assim, as avaliações finais, vai gerar uma venda. Mas tem que gerar valor, gente. E é isso que faz ser perene ali, porque essa pessoa vai indicar para outras pessoas. Por mais que ele não teve condições, às vezes, de fechar naquele momento. Perfeito. Então, isso é extremamente importante. Então, você ter boas condições de pagamento, saber vender. Né? Isso é uma coisa que é essencial. A gente já teve alguns clientes aqui que falaram, eu não sei vender, não gosto de vender, só quero atender quem quiser... Só fecha comigo quem quer comprar a minha especialidade, quiser me comprar como profissional. Cara, ótimo, é uma estratégia. Discordo totalmente disso, né? A sua efetividade vai ser muito baixa, foque em indicações. Sim. É isso. O marketing digital não é para você. Não é para ele. Entendeu? Ele é o cara de indicação. Eu quero alguém que me conheça já, que vai vir porque eu sou o cara. Ou invista no marketing de conteúdo, patrocine a parte sua de conteúdo. Aí você vai ter muito mais trabalho, que você vai ter que gerar conteúdo para você virar gerar valor, né? Aí as pessoas vão vir fazer um tratamento com você porque você virou referência. Por quem você né? Exatamente. Você não está vendendo preço. Né? Então, assim, tem que ter a estratégia correta. A estratégia de inbound marketing, de geração de lead. Esse é uma estratégia de longo prazo. Nossa, longo prazo. Bota ano aí, tá? Não pense que você vai criar uma estratégia de conteúdo, de inbound marketing, que a gente chama. Vou começar a disparar e virar referência da pessoa e amanhã vou começar 3 meses vai estar funcionando. Nem 3. Não. É isso que eu tô falando. Meses, não vai nem 6 meses, tá? A partir de isso que eu falei, é para um ano mais ou menos. Né? Porque assim, não é, vou soltar 4, 5, vou criar um blog, vou soltar 4, 5 posts, vou gravar um vídeo, vou fazer um e-book e pronto, virei autoridade. Não é. Aí não é nem só no digital, às vezes você tem que entrar com uma assessoria de imprensa junto, né, para estar presente em outras coisas, dar entrevista. Participar de eventos, palestra. É isso aí, gente. A autoridade é uma estratégia que valeria apenas um episódio para falar só disso, né? E vamos fazer. Vamos fazer. Aí, ficou. Né? Então, a gente ter isso. E o mais importante, a gente vai bater de novo nesse ponto, porque esse é o ponto para você entender se o teu marketing é custo ou investimento. É revisão, análise, estudo, tá? Para você entender realmente o que está sendo feito, como está sendo feito, como estão suas métricas, como é que está o teu funil, como é que está o resultado da tua agência, se está coerente ou não, se o procedimento que você oferece, que você anuncia, tem aderência ao teu público. Isso é uma coisa que você vai construindo. Por isso que a gente fala, né, Thiago, aqui, o mínimo que a gente precisa para ter um começo de um panorama é de 90 a 120 dias. Para a gente começar a entender como é o marketing digital para você. Né? Porque eu falo assim, nossa, mas 3 meses, 4 meses, já tem que ter a estratégia pronta. Vai estar.
Só que ela vai criar resultado consistente a partir desse momento. Daí. Porque aí a gente vai ter um bom tempo para testar, para saber qual é o perfil do público, como até mesmo assim, quais são os gatilhos mentais que você vai utilizar para vender, você vai começar a ter o rendimento, já vai ter... É o que a gente sempre fala, não é só dinheiro, não é só orçamento, não adianta. Se não tiver estratégia, não tiver metodologia, a coisa não vai para frente mesmo. Então, assim, essa revisão ela é extremamente importante. Então, se você não faz isso, comece a provocar desde hoje, tá? Já estamos no segundo semestre de 2023, quando a gente está lançou esse episódio aqui, né? Ainda há tempo de você ter bons resultados ainda esse ano, né? E de você se planejar para um 2024 e os anos futuros. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Mas para você ter resultados com base nisso. Se você não faz isso, comece a fazer amanhã, hoje. Se for de manhã, faça hoje. Né? E assim, exercite. Vá atrás de empresas que se comprometam com vocês e não prometa. Quem promete resultado, fuja. Porque não tem como prometer, porque como a gente falou aqui, não depende só da agência no seu resultado. Depende muito mais da sua estrutura, de você e da sua cabecinha aí, seu mindset. É isso aí. Exatamente. Então, assim, mude a sua forma de pensar, entenda o que é custo e o que é investimento e o que é prejuízo. Às vezes a gente tem que entender. Assim, tem que cortar alguns membros para salvar outros, né? A gente já escutou muito Se prepare para esse momento de investir no marketing digital, offline, qualquer um, mas se prepare para ele ser um investimento mesmo. Você está disposto, né, a investir naquilo. Não vai ser só, como eu falei, o dinheiro, vai ser por um tempo, dedicação e por aí vai, né? Então não tem como cortar etapas aqui. Não. E você tem que estar pronto para fazer isso, né? Para eventualmente, primeiro você tem que estar pronto para investir. Não, dicas para fechar aqui o podcast? Isso aí. Cara, nós temos que encerrar. Já tem que encerrar, né? Primeira coisa, esteja preparado para investir, né, Thiago? Sim. Não adianta assim, eu vou fazer um mês para ver se eu consigo rentabilizar. A gente não faça. Eu só tenho caixa para manter meu negócio aberto mais 2 meses, então eu vou investir tudo que eu tenho em vocês, porque em 2 meses, se não der certo, eu vou fechar. Não faça. Foque em outra estratégia. Foque numa estratégia interna para você reativar os seus leads ali, porque aí você vai saber onde estão os seus problemas. Seus pacientes antigos, né? Porque se você está desse jeito, é porque você está com muito problema ali no passivo, no atendimento e todos os outros processos ali. Se está nessa situação. É isso aí. Né? Então, realmente, não acho que o marketing digital vai ser a tua galinha dos ovos de ouro e que vai te dar resultado para amanhã. Não vai acontecer. Metrifique tudo. Gente, o marketing tem que ser mensurado. Se você não mensura, você não sabe se está dando resultado. E aí, se você não sabe se está dando resultado, para você é custo, por mais que não deveria ser. Porque você não sabe onde tá dando resultado para você. É isso aí. Né? E faça aquilo que faz. Tem as suas estratégias, seus objetivos. Estamos fazendo uma revisão de tudo aqui, né? Mas realmente é isso, né? Tem que ter esse foco para você entender ali, para transformar em investimento. E o investimento, o objetivo dele é você ter resultado. Retorno, né? É ter lucro. É isso aí. Então, tudo que a gente está aqui realmente é para que você tenha lucro, que você entenda desse jogo. E você saiba jogar ele da melhor maneira possível. Isso aí. É isso então? Acho que é isso, né, cara? Baita episódio aí, hein? Cara, tem muita coisa, passamos por todos os pontos aí que a gente se propôs, né? Muito bom. E é isso. Bom, para finalizar, chama aí, Thiago. Vamos hoje para a nossa grande finale, a mensagem do dia, mensagem do episódio, não do dia. Né? É isso do aí. dia pode ser várias. Vamos lá. Primeira, quem quer começar a mandar a mensagem que deixa desse episódio? Comece hoje então, Thiagão. Vamos lá. Vai, Você olhou cara. aqui pra mim, cara. Falei, Quem começa? vamos lá. Quem quer começar hoje aqui, Rogério? Quem quer começar aí? Então vamos lá, né, gente? Pegando esse tema aí, eu peguei uma frase hoje do Steve Jobs, que ele fala assim: o tempo, a energia e o talento podem ser mais importantes do que o orçamento. Então, eu acho que resume bem esse final do nosso podcast aqui, né? Porque não adianta você só colocar dinheiro ou ter dinheiro ali se você não estiver disposto a investir tempo, energia para aquilo dar certo e não depender dos outros, jogar a culpa sempre para os outros, né? Olhar para dentro e ver onde que eu posso melhorar. Então, é muito mais do que dinheiro. Boa. Vai lá, então.
Quem que é o próximo? Tá bom. Quem que é o próximo? Eu participei de um evento tempo atrás, eu não vou saber quem que usou essa frase, vou até buscar depois ali, mas que eu achei muito interessante. Ele falou assim, o problema de quem olha o ROI é uma sigla para retorno sobre investimento, em inglês, é que as pessoas querem o R antes do I. Sim, não existe isso. Né? Elas querem o resultado antes do investimento. Boa. Né? Então, acho que isso é um erro muito constante, né? Você não pode criar uma estratégia, pegando o que a gente falou aqui, você não pode fazer a tua estratégia simplesmente olhando para o R, só para o resultado. Você tem que saber que tudo começa pelo I, né? E tudo começa pelo E, talvez, né? Pela estratégia, como a gente falou aqui. Né? Então, evita esse erro aí, tudo vai dar certo. Boa. E a minha, afinal, é assim, para você, é mais um conceito, que se você está achando que o marketing vai resolver o seu problema, só se o seu problema for, já for a parte de crescimento. Marketing vai te trazer outros problemas. Então, assim, se prepare, mude sua cabeça, tenha uma cabeça de empreendedor para você começar a pensar que marketing é investimento e não custo. É isso aí. É isso aí. Isso aí? Senhores, muito Gente. obrigado. Ótimo mais episódio com vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo aqui e você gostou, o que tem que fazer, Thiago? Compartilha, dá o like, toca o sininho aí para avisar toda vez que tiver um episódio novo. E Não, semana que vem. acesse o nosso site clinicasemcaos.com.br e semana que vem tem mais. Estaremos por aqui com mais um episódio do Clínica Sem Caos, o podcast para você, dono e dona de clínica que quer tirar o caos do seu negócio, da sua vida como gestor, quer vender mais, quer saber mais sobre marketing. Segue, semana que vem estamos aí. Um abraço, valeu. gente.